Mano, esse cara tinha preparado um banquete daqueles pra se agradar, mas antes mesmo de dar a primeira garfada, ele simplesmente apagou sentado na cadeira. Só que quando abriu os olhos de novo, ele percebeu que tinha reencarnado em outro mundo. E ainda por cima, dentro de uma família nobre. Na hora, ele já pensou, agora sim, vida ganha, só luxo, comida boa e dinheiro sobrando. Mas no outro dia, ele percebeu a verdadeira realidade. Quando se sentou na mesa, tinha só um pão duro igual pedra e uma sopa sem graça que parecia água. Porque mesmo a família dele sendo nobre, ela era completamente quebrada. E pra piorar, ele ainda tinha 7 irmãos mais velhos. No dia anterior, a família tinha gastado quase tudo no casamento do irmão mais velho. E a comida da festa nem foi comprada, foi tudo conseguido pela raça dos irmãos, que entravam na floresta dia e noite atrás de animal e planta. Tanto que quase não tinha mais nada vivo por lá. E por causa desse casamento, seus 3 irmãos adultos tiveram que sair de casa pra se virar sozinhos. E pra isso, eles até receberam dinheiro, mas em troca acabaram perdendo o direito da herança. Como o protagonista ainda era criança, ele podia continuar ali. Só que ele percebeu que se não fizesse nada, o futuro dele seria o mesmo sufoco. Então ele vai até a biblioteca da casa procurando alguma solução. E lá ele encontra uma esfera de cristal junto com o manual. O texto explicava que aquela esfera servia para descobrir se a pessoa tinha talento mágico, porque todo mundo nascia com um pouco de magia, mas conseguir usar de verdade era algo extremamente raro. Então ele testa e do nada a esfera começa a brilhar absurdamente. Ao mesmo tempo, em uma floresta distante, o mago sente aquela energia monstruosa. E nesse momento o garoto entende que tinha talento, mas o talento sozinho não servia de nada, ele precisava aprender magia. Só que não existia nenhum livro de magia naquela casa. Nisso, o pai dele entra no quarto e o garoto pergunta se havia mais algum livro ali, mas seu pai fala que não tinha nada e manda ele ir pra floresta pegar lenha. Sem ter escolha, ele vai e enquanto juntava madeira, começa a tentar imitar os feitiços que lembrava da vida passada, mas nada acontecia. E quando ele já estava quase desistindo, do nada um homem cai do céu bem na sua frente. O cara estava todo animado, dizendo que finalmente tinha encontrado alguém especial. Só que o garoto fica morrendo de medo e pega um galho para se proteger do mago. Mas o mago acaba tirando aquele galho da mão dele e jogando fora. Mas aquele galho acaba derrubando algumas pedras gigantes, fazendo ela cair em cima de um javali enorme. E nesse momento o javali fica completamente furioso e sai correndo para cima dele. O garoto tenta fugir, mas o homem segura ele e fala para ele se concentrar. E manda o garoto imaginar o vento circulando ao redor do seu corpo. E com o javali vindo com tudo, o garoto finalmente consegue. Ele solta uma rajada de vento e joga o monstro a vários metros para trás. E nesse momento o garoto fica sem entender nada, mas o homem já começa a comemorar, porque ele tinha acabado de usar magia pela primeira vez. Só que o perigo ainda não tinha acabado, o javali continua vivo. Então o homem entra na frente do garoto e com apenas um dedo manda o monstro voando para longe como se não fosse nada. O garoto fica surpreso por ver aquele cara tão poderoso usando magia. Então o homem faz uma proposta para ele, dizendo que queria treinar ele como aprendiz de magia. E naquele momento o protagonista entende que essa era a chance de mudar completamente o destino dele, e sem pensar duas vezes, ele aceita.